Fala aí pessoal, a gente está de volta aí com o nosso canal Showball, seja muito bem-vindo. Eu sou o Danilo e mais uma vez aí com o mercado da bola, as notícias do Mercadão, os times contratando jogadores. Vamos falar bastante aqui no nosso vídeo de zagueiro colombiano podendo fechar com o Vasco, também o Fluminense contratando jogador que estava jogando na Série B, também reforços lá no Corinthians, o Corinthians de olho é um jogador argentino que trabalhou já com o Ramon Dias, o Flamengo de olho é um jogador revelado pelo Vasco. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Showball. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí, acompanhando o nosso canal aqui, valeu demais. Se você puder compartilhar aí com seus amigos do nosso canal, vou agradecer. E comenta aí, deixa aí nos comentários o que você quiser no nosso vídeo. Bom, sem enrolação, vamos aí logo pro nosso vídeo, né, cara? Como de costume, a gente sempre começa aqui com os acertos, né? Jogadores e treinadores aí que já tem novos clubes, que já acertaram aí transferências para outros clubes, tanto aqui no Brasil e também lá na Europa. Ontem o Internacional anunciou oficialmente a contratação do técnico Roger Machado. O treinador estava no Juventude, fez uma belíssima campanha no Juventude aí no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, inclusive eliminando o próprio Internacional. O clube gaúcho pagou a multa rescisória de R$1 milhão do técnico e ele assinou um contrato até o final de 2025. Será que vai dar certo? Contrapartida, o Juventude já oficializou aí a chegada do Jair Ventura, ex-técnico do Atlético Goianiense. O Fluminense oficializou o retorno aí do meio-campista Nonato, que pertence ao Santos. O jogador de 26 anos chega por empréstimo até a metade de 2025. Lembra dele, cara, o atacante Henrique Dourado, aquele mesmo com passagem pelo próprio Fluminense, jogou no Flamengo, no Cruzeiro, Palmeiras. O jogador é novo reforço do Botafogo, mas o Botafogo da Paraíba. Ele foi anunciado oficialmente como novo reforço após a passagem pela Portuguesa, ficou livre no mercado após o término do Campeonato Paulista e aos 34 anos o jogador chega para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Lá na Europa, o Southampton da Inglaterra acertou a contratação do lateral esquerdo Wellington, que estava aí no São Paulo. O jogador assinou um pré-contrato e irá defender o clube inglês a partir de 2025. Jogador que não renovou seu vínculo com o São Paulo para fechar aí com o Southampton, vai jogar a Premier League. Quem também vai jogar a Premier League é o atacante Savinho, que esteve recentemente com a seleção brasileira na Copa América, jogador que foi um dos destaques do Girona na histórica campanha na La Liga, na última temporada europeia. O jogador é novo reforço do Manchester City. O atleta de 20 anos assinou contrato até junho de 2029 com o clube inglês. Bom, continuando nosso girão de notícias, o Corinthians deverá exercer a opção de compra do zagueiro Kaká e deverá ficar com o jogador de forma definitiva. O jogador que foi revelado pelo Cruzeiro foi vendido ao Tokushima Vortis do Japão. Após uma fraca passagem lá no futebol japonês, ele veio emprestado ao Atlético Paranaense e está emprestado ao Corinthians atualmente. O Corinthians deseja desembolsar cerca de 11 milhões de reais para comprar o jogador em definitivo. E além disso, o Corinthians busca a contratação do meio-atacante Luciano Vieto, jogador argentino, trabalhou com o Ramon Dias lá no Al Hilal, na Arábia Saudita, e está livre no mercado. O jogador de 30 anos é uma indicação do próprio técnico Ramon Dias e ele pode, quem sabe, receber os contatos do Corinthians aí em breve e iniciar as negociações. Lembra dele, cara? O atacante Leandro Damião, o jogador está de saída do Coritiba após uma fraca passagem, muito apagada, né? Poucas pessoas se lembram aí do Leandro Damião, ele estava no Coritiba nessa temporada. O jogador de 34 anos vai assinar sua rescisão contratual para fechar aí, quem sabe, com um novo clube, né, cara? Deixa aí nos comentários aí se você gostaria de ver o Damião jogando no seu time. O Boca Juniors sondou a situação aí do atacante Lucero, que está atualmente no Fortaleza. O empresário do atacante argentino confirmou a procura, mas afirmou que não existe nenhuma negociação nesse momento. Pode ser que em breve o Boca faça uma proposta oficial para contratar o camisa 9 do Leão. O Santos fez uma proposta aí para contratar o atacante Gustavo Mosquito, que está sem clube após rescindir o contrato com o Corinthians. O jogador é um desejo antigo do técnico Fábio Carille e deverá, quem sabe, fechar com o Peixe para a sequência da Série B. Por sua vez, o Santos pode perder aí o volante João Schmidt para um rival. O São Paulo estaria interessado na contratação do jogador e o paulista busca alternativas após a grave lesão aí do volante Alisson. O meio-campista Richard Rios vem recebendo sondagens aí de dois clubes lá no futebol inglês. O Everton e o Leicester, que voltou à Premier League, sondaram aí a situação do jogador, que foi muito bem na última Copa América com a seleção da Colômbia.
O Clube Paulista estaria avaliando vender o jogador por 90 a 120 milhões de reais. Essa é a situação atual do jogador. Se chegar uma proposta nesses valores que o Palmeiras deseja, de 90 milhões a 120 milhões, pode ser que o jogador saia do Verdão aí nessa janela de transferências. O centroavante Davidson, que não será aproveitado no Cuiabá, vem sendo oferecido a alguns clubes aqui no Brasil, e entre eles está o Fluminense. Entretanto, o nome do jogador não agradou muito à diretoria do Fluminense e também ao técnico Mano Menezes. Deixa aí nos comentários se você gostaria de ver o Davidson jogando no seu time, né? Foi oferecido ao Fluminense, que está muito mal no Campeonato Brasileiro, porém o Flusão não tem interesse em contratar o Davidson. Lá no Flamengo, o clube retomou o interesse na contratação do meio-campista Evander, jogador que está atualmente no Portland Timbers dos Estados Unidos. Foi revelado pelo Vasco, depois vendido ao futebol da Dinamarca. No entanto, ainda não há uma proposta oficial para que o clube carioca contrate o jogador, porém, voltou aí a negociar com o staff do atleta para iniciar as conversas, quem sabe levar adiante essa situação. O Evander, que vale ressaltar que é torcedor do Vasco declarado, e não sabemos se ele tem o interesse em jogar no maior rival do seu clube do coração. O Atlético Mineiro tem negociações avançadas para contratar o lateral esquerdo Santiago Montiel do Argentino Júnior. Os clubes trabalham por um empréstimo de uma temporada com obrigação de compra até o final do contrato. O Grêmio estuda realizar uma proposta oficial para contratar o atacante Dario Benedetto. O jogador está muito perto de rescindir o seu contrato com o Boca Juniors e ficará livre no mercado. A chegada do jogador é vista com bons olhos pelo técnico Renato Gaúcho. Está muito mal no Campeonato Brasileiro. É verdade, tem 2 jogos a menos em comparação aos outros times, mas realmente a situação do Grêmio é muito preocupante aí no Campeonato Brasileiro e precisa reforçar para não voltar para a segunda divisão, né? O Grêmio, que fez uma belíssima campanha o ano passado, tinha jogado a Série B de 2022, retornou para a Série A em 2023, fez uma belíssima campanha, foi para a Libertadores e nesse ano, meu amigo, tá uma draga danada, tá lá embaixo, junto com o Fluminense, com o Corinthians e com o Atlético Goianiense, e não consegue vencer, né? Teve lá os problemas lá no Rio Grande do Sul, como todo mundo sabe, só que o Juventude também passou por isso, e o Juventude está muito bem do que a dupla Grenal, né? Na minha opinião, isso não seria desculpa para esses acontecimentos, o Grêmio está muito mal, o Internacional está mal também, mas a situação do Grêmio é muito pior, porque o Grêmio está afundado na zona do rebaixamento. Precisa melhorar, precisa reforçar. E com certeza o nome do Benedetto seria um ótimo nome aí sim para reforçar o Grêmio na sequência aí do Campeonato Brasileiro. Bom, e fechando nosso girão de notícias, o Vasco pode estar perto de fechar a contratação do zagueiro Yerry Mina, que estava aí jogando no futebol lá da Itália, né? Esteve emprestado ao Cagliari na última temporada, o jogador pertencia à Fiorentina. O jogador despertou interesse de vários clubes aqui no Brasil e pode ser que o Vasco seja o próximo destino do atleta. Inclusive, o jogador já passou até mesmo a seguir o Vasco nas redes sociais. O presidente do Vasco, Pedrinho, foi perguntado sobre esse assunto. Ele tentou desviar totalmente do foco da pergunta, não respondeu ao jornalista Fábio Azevedo sobre a situação do Mina, desconversou totalmente, dando meio que a entender que realmente o Vasco tem interesse no jogador e pode ser que o atleta seja reforço do Vasco. Vale ressaltar que ele é muito amigo do Felipe Coutinho e pode ser que o Felipe Coutinho esteja fazendo aquela boa ali nos bastidores para também ajudar o Vasco a contratar o Yerry Mina. Outra situação para o Vasco contratar seria o atacante Brian Rodrigues. De acordo com o Globoesporte.com, o jogador é um grande desejo da diretoria do Vasco para reforçar a ponta esquerda. Só que aqui no Brasil o Vasco tem a concorrência do Corinthians e de outros clubes também que demonstraram algum certo interesse nesse jogador. E até o momento o jogador segue no América do México. O clube mexicano aguarda propostas para talvez começar a negociar o atleta e vendê-lo. O Vasco, por sua vez, busca aí um empréstimo do atleta, só que até agora não sabemos qual será o destino do jogador. O fato é de que o Vasco tem um interesse também em contratar esse atacante que esteve na última Copa América com a seleção uruguaia. Por sua vez, o Vasco pode perder também aí jogadores, né? E entre eles está aí o atacante Serginho. O Criciúma teria entrado em contato aí com o staff do jogador e o atleta de 29 anos, que está em uma lista de dispensas do Vasco, deverá trocar de clube aí na Série A, né? O Criciúma, que vem aí tentando fazer uma campanha de permanência na Série A, pode tentar fechar a contratação do Serginho, que foi o herói do Vasco no último Campeonato Brasileiro, deixando o Vasco lá nos últimos minutos na Série A, fazendo um gol salvador contra o Red Bull Bragantino. Deixe aí nos comentários, e torcedor vascaíno, o que você acha do nome do Yerry Mina. Pode, quem sabe, ser reforço do Vasco, um baita reforço aí para a zaga. E também o Brian Rodrigues, que é um grande desejo aí para o ataque vascaíno. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.